Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Fcast. É um prazer receber vocês aqui hoje. Você que está no YouTube, você que está no Spotify, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com o máximo de amigos possíveis. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial para falar de algo chamado inteligência comportamental. Eu quero muito aprender sobre isso, tá? Não sei muito ainda e tô aqui para aprender na posição de aprendiz. Então, muito obrigado, Ju. Prazer estar com você. Obrigada, Alex. Como vai você? Tudo bem? Prazer demais. Ju, já quero iniciar aqui falando com você e perguntando por que esse tema? Por que inteligência comportamental? E o que é que você tem de experiência sobre isso? Porque você gosta de falar sobre isso, né? A gente sempre pede, turma, para as pessoas que vêm aqui participar, escolher um tema. E cada um fala o que se identifica, o que trabalha. Então, por que inteligência comportamental? Perfeito, Alex. Vamos lá. Vamos começar falando sobre inteligência comportamental, que virou uma paixão para mim. Certo. Desde muito cedo, desde a minha infância, eu sempre ficava sem entender o comportamento das pessoas ao meu redor. Eu sempre fui uma criança muito tímida, e eu sempre observava o comportamento dos outros. Na minha época, a gente sofria muito bullying. Bullying era uma coisa que era muito frequente na escola. E eu sofria muito bullying porque eu era muito, muito magra. E eu ficava sem entender por que aquelas pessoas tinham aquela crueldade, por que elas faziam aquilo, o que motivava aquelas pessoas a fazer aquilo. Então, à medida que a gente foi crescendo, eu fui trabalhando em diversas áreas, e uma das áreas que eu comecei a trabalhar foi exatamente na área de treinamento, onde eu fazia treinamentos comportamentais. E esses treinamentos comportamentais foi que me fizeram entender que existiam comportamentos que eram adequados, que eram inadequados, e que a gente tinha a capacidade de fazer ajustes nesses comportamentos. E foi assim que eu cheguei na inteligência comportamental, que é basicamente a capacidade de você entender, de você ajustar o seu comportamento para influenciar em resultados, bem como você usar esses conhecimentos para também influenciar o comportamento dos outros. Aí as pessoas perguntam assim, tá, cri-cri, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você trabalha numa empresa. Certo. Quando você entra na empresa, hoje as empresas já têm esse padrão de fazer um treinamento. Tá? Então, a gente tem os treinamentos técnicos e os treinamentos comportamentais. Os treinamentos comportamentais, eles dizem exatamente para o colaborador como ele deve se comportar, quais são os códigos de ética da empresa, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Isso visa minimizar que esses colaboradores, porque vem muita gente de muitos lugares, as pessoas elas têm comportamentos diversos. Agora, imagine a gente pegar uma pessoa que tem um hábito X, um comportamento Y, colocar todo mundo no mesmo lugar e deixar todo mundo livre para fazer o que quiser. Vai virar um caos. Então, exatamente, a inteligência comportamental, ela vem para você moldar o comportamento das pessoas para que elas ajustem esse comportamento de forma adequada dentro de determinadas situações ou determinados ambientes. E aí a gente tem colaboradores que chegam na empresa e aprendem a como se comportar, dizer, lá na empresa não pode fazer isso, lá na empresa não pode fazer aquilo. E é basicamente um dos exemplos mais clássicos que a gente tem aí no dia a dia. Eu tenho uma dúvida bem legal para te perguntar. Pergunte. O que acontece? Se você está me falando que a inteligência comportamental ela é capaz de moldar, é como se criasse regras para as pessoas, ponto. Então a gente sabe então que o ambiente que você está molda o destino. Ambiente molda o destino. Então, se eu crio regras para a inteligência comportamental dentro da minha empresa, por exemplo, automaticamente as pessoas que elas vão chegar, elas têm duas opções. Ou elas vão se adequar ao ambiente, ou ela vai sair. Então, para o empresário, que ele não tem uma cultura empresarial, ele tem duas opções. Ou ele cria, ou as próprias pessoas vão criar a cultura dentro da empresa dele. Você que já trabalha com treinamento há mais de 15 anos, o que você falaria para o empresário que ele está começando agora, está empreendendo, ele ainda não sabe o que é cultura, ele não sabe o que é inteligência comportamental, ele caiu de paraquedas no empreendedorismo, está tendo um negócio, e ainda ele está tendo dificuldade com o funcionário. Ele tá naquela luta das pessoas chegar atrasado e falando mal de funcionário o tempo inteiro, e toda reunião que ele vai, ele continua falando mal do funcionário e não ainda tá conseguindo ter resultado. E talvez seja, pelo que eu percebi, né, um ajustezinho que consiga fazer a empresa dele, a cultura, decolar. O que eu digo para eles? Eu digo sim, que
de um modo geral, os empresários eles já até conhecem. Só que muitas vezes eles negligenciam porque eles estão focados em outras atividades. E às vezes ele está aí mais sozinho, é aquele perfil de empreendedor que tem uma liderança mais centralizadora, ele está começando, ele não quer errar, ele acredita que as outras pessoas não conseguirão ou não entregarão o mesmo desempenho dele na gestão. Então, ele acaba dominando todas as atividades e negligencia isso. Isso é um erro fatal, porque no momento em que você começa a crescer e que você começa a ter pessoas sob a sua gestão para poder desenvolver o negócio, se você não cria um código para que você desenvolva a inteligência comportamental do seu time, esse time ele vai acabar desenvolvendo atividades, realizando ações dentro da sua empresa que vão contra o seu objetivo, que aí esse objetivo já tem que estar bem traçado. E imagine isso, né? Você não ter uma cultura que também faz parte da inteligência comportamental dentro de uma empresa, né? Imagine você não ter isso e esse colaborador, ele não sabe como tratar um cliente e ele acaba tendo um comportamento com um cliente que não é aquele que você espera e você perde um cliente por falta desse ajuste comportamental do seu colaborador. Olha o peso que isso tem, o prejuízo que isso gera. É verdade. Ju, eu tenho outra dúvida que é o seguinte. Falando sobre inteligência comportamental, não tem como a gente falar de inteligência comportamental e a gente não falar sobre a famosa dieta. Sim, sobre verdade. Esse comportamento alimentar. A gente sabe que hoje a gente está em uma era de Mounjaro, Ozempic, e as pessoas estão tomando, não estão emagrecendo rápido, beleza, não é sobre isso que eu quero falar agora. Sim. Mas eu quero falar que por que ainda é um desafio tão grande para as pessoas, inclusive até para mim um pouco, tá? Seguir uma dieta rigorosa, se vocês um exemplo, você acorda e fala, essa semana vai. Segunda-feira eu vou começar a minha dieta. E aí você vai, tal, segunda, aí vai terça, aí quarta-feira você já come brigadeiro, aí vai quinta, aí vai sextou, uma pizzazinha, sábado, na segunda-feira você não vai mais seguir esse comportamento. Aí você volta, depois de um tempo. Não, vou voltar. Aí você volta e cai. Aí você, não, vou voltar de novo. Você volta e cai. Porque é uma dor tão grande das pessoas, elas sentem essa dificuldade de seguir esse comportamento. Eu tenho uma explicação sensacional para você, né? E, inclusive, é o tema do livro que eu estou escrevendo. Tá? Eu estou escrevendo um livro, o nome desse livro é Neuroscript, e esse livro ele traz exatamente um padrão de comportamentos que todo ser humano possui, e esse padrão de comportamentos ele norteia todas as nossas escolhas. E essas escolhas são relacionadas às ações que a gente vai desenvolver. Então, no momento em que a gente toma uma escolha, a gente está sendo dominado por esse padrão. E aí eu vou trazer para você aqui quais são esses padrões que eu batizei de Neuroscript, né? A gente tem o padrão de sobrevivência, o padrão de segurança, temos um padrão que chama de economia de energia, o padrão de adaptação, recompensa, reprodução e evolução. Aí eu vou explicar para você o que significa tudo isso. O primeiro padrão que eu vou trazer é o padrão de sobrevivência. Agora eu quero que você imagine, você está fazendo dieta, correto? Uhum. O seu cérebro, ele é o órgão do seu corpo que consome mais energia. Muito embora ele represente apenas 2% da sua massa corporal, ele consome cerca de 20% da energia. Agora, é claro que o seu cérebro ele vai gastar toda essa energia porque ele é o responsável por fazer com que todos os órgãos do seu corpo funcionem. Então, como é que ele vai fazer? Se ele precisa de muita energia para poder ele funcionar, ele vai entender o quê? Que toda a energia é necessária. Você precisa estar o tempo todo colocando energia, porque se ele sentir que ele vai ficar sem energia, ele vai entrar em colapso. E a partir desse princípio, aí a gente consegue entender como é que o cérebro sabota a nossa dieta. No momento em que você resolve fazer a dieta, você está fazendo o quê? Reduzindo principalmente o quê? Calorias. Essas calorias são exatamente o que o seu corpo precisa para colocar energia dentro dele. E se você não coloca energia dentro do seu corpo, o seu cérebro vai gastar o quê? E começa assim, ele começa nesse processo que a gente chama de sabotagem, porque ele entra no modo de sobrevivência e diz assim, poxa, ele estava comendo, ele tinha o hábito de comer, desenvolveu aqui, esse processo me deixou aqui, né, nesse hábito de estar recebendo essa quantidade de calorias, de energia, e agora de uma hora para outra ele resolveu só comer fruta, que dá muito menos energia para mim. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer para você, epa, nada disso, ele vai
diminuir a sua motivação para poder você fazer esse esforço para fazer a dieta e vai conduzir você a voltar para o padrão que é conhecido, que para ele é muito seguro, de consumir alimentos mais calóricos. Afinal de contas, você sempre comeu doce, sempre comeu bolo, torta, chocolate, hambúrguer, e você está vivo, não morreu. Por que agora você vai parar de fazer isso? Se você parar, ele vai entender o quê? Que você pode gerar um colapso no funcionamento dele. E aí? E aí ele vai fazer com que você se sabote. E aí você não faz a dieta. Entendi. Tá, e beleza. E como é que a gente pode fazer pra gente mudar e conseguir vencer essa dieta, por exemplo? Tem algum... Porque assim, primeiro eu sempre ouvi as pessoas falarem, né? Que primeiro você tem que mudar o ambiente. Então ande com pessoas ali que vão te incentivar a treinar, muda a alimentação de casa, não compra mais besteira. E aí você começa, em vez de andar com gente que come besteira, você começa a andar com pessoas que comem uma coisa mais saudável. Enfim, isso realmente melhora um pouco ou não? Isso melhora absurdamente. A gente fala sobre epigenética, né? A gente tem genes que eles determinam muitas coisas do nosso comportamento, mas a gente também sofre muita influência do nosso ambiente. Então, se você observar, o ambiente ele modela o comportamento. A gente estava falando agora há pouco sobre a Larinha, né? E aí a gente estava falando que a criança, quando ela é exposta a um determinado ambiente, ela reproduz aquele comportamento do ambiente que ela está inserido. E a gente não é diferente. A gente reproduz o comportamento do ambiente que a gente está inserido. Aí a gente vem para a nossa família. Se você está ali inserido numa família em que as pessoas elas não são tão atentas à questão da alimentação saudável, é uma família que toda vez que você está com ela, isso aí é um comportamento típico de mãe e de avó. Toda vez que você vai ver sua mãe e sua avó, o que é que ela faz? Ela coloca uma comida para você comer. Ai, filho, come aqui um pouquinho. E aí ela faz aquele prato, aquela comida, e você come. Por quê? Porque aquilo ali te remete a um momento, uma coisa prazerosa, um momento que foi de felicidade na sua vida. E o seu cérebro gosta disso. Uma outra programação que ela está muito atrelada quando a gente fala sobre sabotar a dieta, e não só a dieta, tá, Alex? A gente sabota dieta, a gente sabota relacionamento, a gente sabota nosso comportamento em relação a emprego, a gente sabota muitos comportamentos nossos. E todos esses padrões de comportamento que eu vou citar aqui, que eu vou falar agora sobre a economia de energia, ele também ajuda a gente a sabotar esse comportamento. Então, é muito difícil a gente mudar um hábito. A gente falou sobre sobrevivência. Então, o nosso cérebro ele cria padrões de hábitos para que a gente consiga se manter vivo. Uhum. E esses hábitos, para que a gente possa criar eles consomem muita energia. E aí a gente tem um padrão de comportamento que chama de economia de energia, que é exatamente manter aquele padrão que a gente já tem. Então, toda vez que a gente tenta mudar esse padrão de comportamento, é um gasto de energia muito grande. Gastar energia também ativa o modo de sobrevivência do cérebro. Então, junta a sobrevivência com a economia de energia e diz assim, epa, não vai mudar esse comportamento, não. E aí eu vou dar um exemplo prático de como é que um comportamento, um novo hábito, ele é formado. Eu quero que você imagine um terreno, tá? Certo. Gramado, certo? Então, como é que forma um hábito? Um hábito, ele é formado da seguinte forma. Você sabe aquele lugar com grama? Sim. Se você vai e passa naquele lugar gramado do ponto A até um ponto B, se você vai uma vez e volta, a grama vai ficar intacta, correto? Mas no momento que você vai pela segunda vez, pela terceira vez, pela 20ª vez, pela 50ª vez, o que acontece com a grama? Começa a sair. É isso, forma um caminho, forma uma trilha. Uhum. No nosso cérebro funciona basicamente assim a formação de um hábito. Ele cria um novo caminho neural. Mas aí eu falei para você, para poder você formar esse caminho na grama, você teve que passar quantas vezes? Várias vezes. Várias vezes. Isso gasta muita energia, correto? Uhum. Para criar um novo hábito no nosso cérebro é a mesma coisa. A gente precisa repetir ele muitas vezes até que ele crie o caminho neural e esse novo hábito seja instaurado. Aí o nosso cérebro faz o quê? Cara, você já tem esse hábito aqui de comer um hambúrguer, você já tem esse hábito aqui de... Por que você vai criar um hábito novo, gastar uma energia de criar um hábito que vai te trazer uma salada que ainda vai te trazer menos recompensa, que é uma outra programação que o cérebro
possui, que é a recompensa. A gente trabalha motivado por recompensa. O que a gente busca e tudo que a gente faz é a recompensa. E aí a gente tem a sobrevivência que eu falei, a gente já tem a economia de energia e a gente tem a sobrevivência. Aí a sobrevivência diz assim, caramba, como é que você vai se manter vivo do jeito que você está e saudável, porque o seu cérebro está saudável, se ele está funcionando, ele está saudável, mesmo que a saúde que você esteja refletindo não seja a saúde ideal, mas é uma saúde que te mantém vivo, você está sobrevivendo. Aí você tem a economia de energia dizendo assim, cara, não gaste não essa energia, não. Você vai gastar muita energia para criar esse hábito de fazer salada. É mais fácil você ir ali pedir um fast food, um McDonald's, pedir um hambúrguer, pedir, sabe? E vem também a recompensa dizendo, caramba, você vai ter todo esse trabalho para na hora que você for comer, você ter uma recompensa menor de caloria, de energia que não compensa. Aí a gente desce a ladeira e chuta o balde. Você falou essa questão de hábito, é bem interessante, porque a gente sabe que ter o hábito da leitura é difícil. Sim. Aí agora vem o tal da IA. E assim, eu mesmo vi o com a IA. Então eu falo todo dia tudo. Aí chega uma hora que a gente começa mandando tipo um texto grande e a gente vai diminuindo. Aí, essa semana mesmo eu mandei, tipo, falei nada a ver. E aí eu fiquei retado. Falei, meu Deus, ela não tá produzindo o que eu queria. Depois eu falei, cara, mas eu tenho que parar aqui e explicar. Como é que ela vai produzir algo se eu não tô explicando? Eu tinha mandado, tipo, um texto. Ou seja, eu já tava com preguiça de pensar e mandar ela fazer algo que já é fácil. Mas cada vez mais eu percebi que o meu prompt, que a gente chama de prompt, ele foi diminuindo. Então, meu prompt era grande, aí reduziu para 4 linhas, 3 linhas, 2 linhas. Daqui a pouco eu tava falando uma linha só. Daqui a pouco eu tinha mandado 5 palavras. Eu queria que ela produzisse um e-book. Só pra você ter ideia. Então, você perceber como a mudança do hábito comportamental agora de ter uma inteligência artificial, que faz tudo, que enfim, que gera tudo, ele parece que vai atrofiando a nossa forma de pensar. Sim. E aí isso já me preocupa até anos lá na frente, como é que as pessoas elas vão estar, né? Porque cada vez mais está tendo muito fácil as coisas, ninguém está mais lendo, ninguém está estudando, todo mundo só quer agora saber inteligência artificial. Então isso realmente, essa mudança de comportamento, ela vai ali atrofiando o que as pessoas vão pensar. Mas você falou de um livro. Exatamente. E esse livro fala exatamente sobre tudo isso que você acabou de trazer. Eu vou explicar para você, Alex, dentro do Neuroscript, que é o livro que eu estou falando. Tá. Para aí, rapidão. Por que Neuroscript? Aí eu vou te explicar. Neuroscript foi um nome que eu encontrei para batizar, vamos dizer assim, esse grupo de padrões de comportamento que norteiam as nossas escolhas. Então, dentro desse grupo de comportamento que eu chamo de Neuroscript, a gente tem 7 padrões de comportamentos, que eu chamo de 7 programações. Então, eu trouxe mais cedo a sobrevivência. Sobrevivência é um dos padrões da Neuroscript. Nós somos guiados por sobrevivência. Só que, para que a gente possa sobreviver, o nosso cérebro ele não vai considerar exatamente aquilo que é melhor para a gente no longo prazo. Ele vai focar no que é bom agora. Você trouxe o exemplo da IA e é muito perigoso essa questão da forma como nós, seres humanos, estamos utilizando a IA. É fato que o nosso cérebro sempre, Alex, isso aí é uma coisa inquestionável. Nós sempre vamos optar por aquilo que é mais simples, mais rápido, mais fácil e que traga o melhor retorno, tá? A melhor recompensa. Então, trabalhar com a IA é exatamente trabalhar com um sistema que vai atender exatamente essas funções. Ele vai entregar isso. E é muito fácil a gente ficar viciado em uma coisa que vai facilitar a nossa vida. Só que, da mesma forma que ela facilita, ela também tem uma capacidade muito grande de atrofiar. Eu quero que você pense no seguinte cenário. Lembra aí da época das cavernas? Houve esse período, correto? Sim. Época das cavernas, o homem nas cavernas. Não existia tecnologia nenhuma. E quando eu chamo de tecnologia, Alex, quando a gente fala de tecnologia, tem pessoas que pensam em tecnologia, quando fala a palavra tecnologia, pensa em celular, pensa em computador. Mas você sabia que uma colher também é uma tecnologia? Uma colher é uma tecnologia. A roda foi uma tecnologia. E tudo que é criado com o objetivo de facilitar é uma tecnologia. Agora eu quero que você pense naquele
homem das cavernas, que estava lá vivendo naquela época sem nenhuma facilidade. Houve um momento da nossa vida em que a gente tinha que se esforçar para criar recursos para atender às nossas necessidades, principalmente as necessidades de adaptação. E essa necessidade de adaptação, o nosso cérebro ele entende isso como fundamental, porque é como a gente vai ativar o nosso sistema de segurança. Se a gente está adaptado, a gente está seguro. Se não estamos adaptados, nós não sentimos segurança. E aí, a gente vem com a IA. De lá para cá, o homem só veio se esforçando intelectualmente e houve toda essa evolução até a gente chegar aqui. E eu costumo dizer, né, que... Inclusive, eu coloquei esse tema lá no livro, quando eu falo sobre neuroscript, que a neuroscript ela foi essencial para trazer a gente até onde a gente está agora. Só que a neuroscript ela é um sistema que basicamente são padrões de comportamentos humanos que fazem com que a gente que fez com que a gente chegasse vivo até hoje. Ou seja, segurança, modo de sobrevivência, economia de energia, tudo era necessário para que a gente continuasse enquanto espécie viva até agora. Mas hoje, a gente não precisa ficar tão desesperado quando o tema é sobrevivência. Por quê? Porque hoje a gente... todo mundo já sabe, já tem a casa, né, já procura comprar sua casa, as pessoas já procuram economizar energia através de comprar um carro, ter um telefone. O próprio ser humano foi criando tecnologias para poder minimizar essa busca incessante. Hoje, para você ter noção, a gente trabalha com adaptação. A adaptação é muito bom. Criamos uma geladeira para que a gente pudesse estocar alimento dentro de casa, a gente não precisasse ficar caçando alimento lá na rua. Só que, ao mesmo tempo, isso atrofia a gente na busca desse tipo de alimento. Aí a gente cria outros mecanismos. E são esses mecanismos que são extremamente desafiadores. A IA, ela é como se fosse um ser humano que não é regido pelos padrões de comportamento humano. Aí eu falei sobre sobrevivência, falei sobre segurança, falei sobre economia de energia, falei sobre adaptação, falei sobre recompensa e o último, porém não menos importante, é a evolução. A IA é um sistema que nós temos, eu mapeei essas 7 programações. A IA, ela só precisa de para trabalhar, que é evolução. IA tem medo de sobrevivência? Não. Ela precisa economizar energia? Não. Ela precisa se adaptar a alguma coisa? Não. Não, muito pelo contrário. A gente é que diz a ela o que ela tem que fazer, ela executa. Então, a IA é como se fosse a nossa mente se a gente não tivesse essas programações. E se a gente continuar dependendo dela, a gente, de fato, vai gerar uma atrofia na nossa mente, porque a gente vai terceirizar. E aí eu quero trazer só um exemplozinho, que é de um filme que foi muito divulgado. É um filme chamado Wall-E. É um filme da... Sim, da eu lembro, assisti na escola. Muito bom aquele filme. O que aconteceu com aquelas pessoas devido ao avanço da tecnologia? Elas destruíram o planeta Terra, precisaram criar uma tecnologia de uma nave para que elas pudessem morar fora do planeta Terra, que estava inabitável. E lá eles tinham tanta tecnologia que os seres humanos, eles nem em pé eles não ficavam. Tinham cadeiras onde eles ficavam em pé. E lá no próprio filme mostra o quanto de densidade óssea eles perderam porque eles não levantavam, eles não andavam, eles não pensavam. Tudo que eles queriam era uma cadeira voadora. Não sei se você lembra que tinha no filme. Não. Era uma cadeira voadora que tinha uma tela como se fosse um celular e tudo que eles queriam, eles teclavam ali e viam delivery, entregava para eles ali. Eles comiam ali naquela cadeira, eles viviam tudo ali naquela cadeira. Então, é um desenho muito clássico, sabe? Porém, que ilustra de uma maneira que não é tão uma ficção, a gente não consegue mais ver como ficção, de algo que vai acontecer se a gente permitir que as tecnologias substituam as nossas ações que a gente tem hoje, como andar, como pensar, como você acabou de dizer. Você colocou a IA para pensar para você. E você queria dar um comando curto. A gente está treinando agentes em um nível que um dia a gente vai conseguir que a IA, ela viva pela gente. E aí eu vou trazer um exemplo de um outro filme, que não é um filme muito popular, mas é um filme chamado Substitutos. É um filme que tem aquele ator Bruce Willis. E nesse filme Substitutos,
existem robôs que você compra, e você comprando aquele robô, você fica dentro de casa e aquele robô é o seu avatar. Você controla e aquele robô faz tudo para você. E você vai só ficando dentro de casa, controlando, e o robô vai, trabalha para você, vive para você, faz as relações, a reunião com o cliente, com você. Você só fica daqui de casa só controlando o que ele vai fazer. E não é uma ficção que, em breve, um dia, isso possa acontecer. Gente, que forte isso aqui, hein? Então, vamos lá, Ju, para a gente contextualizar a inteligência comportamental. Primeiro, eu queria entender um pouco sobre a sua história, até onde você chegou aqui. E depois eu quero entender um pouco mais sobre o seu livro. Sim. Sobre o que é que a gente vai encontrar nele, o que é que na leitura eu vou aprender sobre inteligência. Porque, assim, acho que ninguém acordou de falar, não, eu quero aprender sobre inteligência comportamental. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, né? Então as pessoas elas querem quebrar um padrão. Essa é a realidade. Por exemplo, você tem um padrão de usar droga. Você quer quebrar esse padrão. Você tem um padrão, um vício de comer porcaria todo dia. Você quer quebrar esse padrão, mas às vezes você não consegue. Você tem um padrão de pornografia. Então existem vários padrões que as pessoas elas querem quebrar. E eu acredito, pelo que eu estou vendo aqui, que ao ler o seu livro, essas pessoas elas podem quebrar esse padrão de inteligência comportamental, porque ela vai desbloquear novos códigos, não é isso? Sim. Ela vai desbloquear novos padrões que para ela não faz sentido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Virei cristão em 2018. A cada 10 palavras que eu falava, 9 eram xingamentos. Entrei na igreja, falei, cara, eu preciso quebrar esse padrão aqui, como é que eu faço? Um jovem que xingava o tempo inteiro, não tinha vocabulário nenhum, precisava mudar esse linguajar, meu. Entrei no mundo empresarial também, fica feio, né? Exato. Então precisava mudar isso. E foi muito difícil, foi 4 meses. 4 meses eu tentando quebrar esse padrão. De mudar o meu linguajar, mudar a minha forma de se comunicar. E aí foi todo dia, toda vez eu falava e me corrigia. Eu não posso ficar todo dia, eu não posso falar isso, não posso falar. Eu começava a falar menos para controlar o que eu iria falar. E aí eu consegui, graças a Deus, quebrar esse padrão. Então, dentro do seu livro, as pessoas vão conseguir ler e quebrar esse padrão de um comportamento que ela não quer mais ter. Ela não quer mais aquilo para ela. Sim. O que acontece? O livro, ele traz essa construção de você conhecer os seus padrões. Porque o que acontece? A gente age sem saber o porquê que nós estamos agindo. Simplesmente acontece. De uma hora para outra, você se percebe falando palavrão. Você não cria um hábito de maneira consciente. Né? A maioria das pessoas, elas criam hábitos de maneira inconsciente. E aí o livro, ela traz exatamente essa demonstração de como o nosso sistema funciona, o que seria o neuroscript, que é esse padrão de comportamentos que a gente tem, quais são as programações que a gente tem e como a gente funciona diante do nosso universo, do nosso ambiente, realizando esses comportamentos que são baseados nessas programações. No momento em que você lê o livro, você começa a entender, nossa, é assim que eu funciono. É como se fosse, um manual. Alex, exatamente. É um manual. Pense aí que você tem um celular, e isso acontece com todo mundo, tá? Quantas pessoas você conhece que quando compra um celular, lê o manual do celular? Quase ninguém. A maioria das pessoas não usam recursos fantásticos que tem no seu próprio aparelho celular, porque elas não conhecem as informações do manual. E elas deixam de usar esses recursos. Elas usam recursos instintivos, aqueles que elas eu já sei que é assim, que funciona assim, então eu vou usar. Então, o livro Neuroscript, ele traz essa, eu chamo assim, que ele vai despir essa ideia que a gente tem sobre o nosso comportamento, vai fazer com que você enxergue como funcionam os seus padrões, para que você enxergue também, assim como você não sabia como era que funcionava o celular e você lê o manual, lendo o seu manual, que é exatamente o neuroscript, que são esses padrões de comportamento, essas programações que norteiam o seu comportamento, você consegue controlar mais o comportamento que você quer ter e, principalmente, criar uma forma de gerar novos hábitos em um curto espaço de tempo para que você comece a executar e ter resultados mais rápidos. Porque você trouxe para mim aí um exemplo, né? De que você entrou na igreja há 8 anos atrás. Uhum. Quanto tempo você acredita que você demorou para poder mudar esse hábito de falar palavrão?
Entende? Demorou um tempo muito grande. 4 meses. Perfeito. Mas assim, você consegue entender e você consegue ter um resultado mais rápido dentro da compreensão de como você funciona. É como se você pudesse se fazer uma programação em você mesmo, com base na programação que a gente já existe. E não é mudar a programação, é ajustar essa programação. É como se ela fosse uma alavanca. Inclusive, eu uso esse termo no livro. É como se cada programação ela tivesse uma alavanca. E você faz ajustes nessas alavancas que vão permitir que você tenha um outro tipo de comportamento. E comportamento, como você falou, é comunicação. É como a gente expressa aquilo que a gente faz. Essa questão de comportamento, você falou, é muito interessante. Só um rápido exemplo, eu fui pro Costa Sauípe, o resort, né? E lá tinham três resorts. Tinha o Brisas, o Sol e o Terra. Aí eu fiquei no Brisas, né? Tem um programa da Viva lá, a gente foi, tem um desconto e tal, fazendo propaganda, mas bem legal. E aí lá tinha uma classe alta. Sim. Eu comecei a avaliar o comportamento Perfeito. alimentar. Chegou na janta de noite, tinha peixe, macarrão, um monte de salada, frios. Eu não comi isso aqui não, como bolo, café, cadê meu cuscuz? Aí eu fui no outro resort, que era o Terra. No Terra tinha mais gente também, era mais barato, né? E aí lá já tinha cachorro-quente, pizza, aipim. Eu fui perguntar, eu queria entender porque naquele resort ali tinha aquela alimentação que eu gosto, que eu amo, tá? E no outro não. E o que foi que eles me falaram? O comportamento do lugar o padrão define a alimentação que a gente coloca. Perfeito. E aí, o comportamento das pessoas do lugar. Porque não é o comportamento do lugar. Quando você começa a entender que o ambiente é feito por pessoas, você consegue entender que não necessariamente o ambiente que muda, é o comportamento das pessoas que se encontram naquele ambiente que elas têm aquele determinado perfil de padrão. E é exatamente por isso que você vê pessoas que estão em determinados lugares e têm um comportamento X e outros lugares têm comportamento Y. Aí a demanda é, aonde é que você quer estar? Porque tem muita gente que gostaria, Alex, de estar no lugar onde você estava, porque eu tenho certeza que você foi para lá porque você julgou ser melhor, que tinha alguma coisa que lhe atraiu muito mais. Sim. Fora a questão da alimentação. Aí, quando você vai nesse lugar da alimentação, você vê a comida, mas quando você olha em volta, o que você vê? Você quer permanecer naquele lugar? Então, a gente consegue entender que a inteligência comportamental, ela exatamente faz com que a gente adapte o nosso comportamento. A gente consegue ter uma noção, a gente consegue ter uma percepção e a gente consegue ter uma maior influência. É por isso que é importante desenvolver inteligência comportamental. E no livro Neuroscript, ele traz exatamente o padrão do funcionamento dos nossos comportamentos, as programações que direcionam esse comportamento para que você tenha uma capacidade de fazer uma escolha. A escolha que você quer, a escolha do lugar onde você quer estar. E trazendo um pouquinho só sobre esse exemplo que você falou, né? Porque a comida de lá era uma, a comida de lá era outra. Eu me arrisco a afirmar com certeza. Me diga se eu estou errada, que você ainda está num padrão de transição. Sim. Perfeito. Então, é exatamente essa transição que faz você querer estar num lugar, mas ainda consumir o que é do seu hábito, do seu costume, que é o que você gosta. Sim. Só que tem uma frase que eu gosto muito de usar. E essa frase, ela diz o seguinte: aprenda a gostar do que é melhor para você. Se você está fazendo uma mudança na sua alimentação, é porque você já enxergou que aquela alimentação vai te fazer bem. Perfeito. Só que você ainda não aprendeu a gostar dela. Você está acostumado a gostar da alimentação que você tinha ontem. Por quê? Porque a alimentação mais rica em açúcares, em gordura, automaticamente deixa a comida mais gostosa. Sim. Mas a outra é a que vai te fazer melhor. Perfeito. E no momento em que você tem clareza dos seus padrões, dos seus objetivos, do que você quer, você usa a inteligência comportamental para fazer esses ajustes e alcançar os seus objetivos. Nossa, pelo que eu entendi, então, vê se eu tô certo, tá? Bem leigo aqui, viu, turma? Diz que não entende nada. Então, basicamente assim, você tá na vida
e você começa a navegar. Eu vou dar um exemplo de jet ski aqui, que eu sou jeteiro, tá? Muito bom. Aí você tá no meio do mar. No jet ski, assim, quando você tá no meio do mar e você não conhece as ilhas que você vai, você fica perdido. Então, basicamente assim, quando você começa a entender e se aprofundar na inteligência comportamental, você começa a recalcular uma rota. Exatamente. E aí eu começo a avistar aquela ilha e fica muito mais fácil, porque eu já sei para onde é que eu tô indo. Perfeito. Eu já sei a rota que eu vou seguir. Então, basicamente, nesse sentido que a inteligência comportamental ela vai ajudar as pessoas, não é isso? Com certeza. Ela vai ajudar as pessoas a fazer melhores escolhas. E isso aí é fundamental. Você concorda comigo que a maioria das pessoas, elas têm comportamentos que não são guiados por objetivos? Simplesmente a pessoa acorda de manhã e vai. A pessoa... Tipo compulsão de compra, né? Compulsão por compra, né? E a compulsão, ela é um comportamento que ela é alimentada, ela é gerada. Você não nasce com compulsão, você desenvolve esse comportamento. E a inteligência emocional, olha só a palavra inteligência. Para você chegar na inteligência emocional, você passa primeiro pelo processo de educação comportamental. No momento em que você educa o seu comportamento, você entende qual é o seu objetivo, quais são os comportamentos que você precisa ter para poder você alcançar esse objetivo, você se considera uma pessoa inteligente comportamental. Rapaz, o mais legal, Ju, só interrompendo você, é que eu faço parte de um grupo de empresários gigantes aqui de Salvador. E o que eu percebi, a gente é mentorado por uma pessoa, né, um grande player do mercado, e eu percebi o seguinte: as mentorias dele é sobre mentalidade, sobre inteligência comportamental. E eu percebi que 90% das pessoas que não têm resultado financeiro, o resultado não é da técnica, não é da habilidade, é de um comportamento da infância. Perfeito. Que ele foi replicando e agora ele não consegue mais mudar e ele vai para uma mentoria pensando que ele vai aprender sobre produto, pensando que ele vai aperfeiçoar o conhecimento dele, mas ele já tem aquilo e o que falta é um ajuste no comportamento para ele alavancar os negócios dele. Exatamente. Você trouxe isso de uma maneira muito brilhante e era algo que eu já ia trazer um pouco mais à frente, mas que bom que você trouxe isso agora. Quando a gente fala sobre comportamento, Alex, o nosso comportamento ele é completamente moldado, tá? A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte: quando a gente nasce, nós não nascemos com um comportamento. Nós nascemos com algumas características, algumas questões relacionadas à personalidade, né? Mas a gente vai desenvolvendo e construindo esse comportamento à medida que a gente vai absorvendo e aprendendo aquilo que a gente vai recebendo desde o nosso primeiro momento, desde a nossa infância. Então, eu sempre costumo trazer assim, o quanto é importante pessoas desenvolverem inteligência comportamental antes de serem pais. Porque essas pessoas que têm filhos, a maioria não tem noção da influência, do impacto que ela gera num filho que é aqui agora, que ele ainda está pequeno, que ele é um bebê, que ele é uma criança, até adolescente. Ele não consegue perceber o impacto que isso vai gerar na vida adulta dele. A forma como a gente aprende uma coisa, a gente reproduz essa coisa. Nossa. E outra frase que eu gosto muito de usar: a gente não consegue colocar para fora o que a gente não tem dentro. Tem um copo de água aqui. Se eu coloco água no copo e quando esse copo transbordar, ele vai transbordar o quê? A água. Mas se eu boto café, ele transborda café. Se eu coloco o suco, ele transborda suco. Nós somos a mesma coisa. Aquilo que a gente recebe, a gente reproduz. Inclusive, é exatamente por isso que muitas pessoas, é claro que não é uma regra, existem formas de você não reproduzir comportamentos, existem situações, mas é muito mais difícil você não reproduzir esse comportamento, porque aquilo ali você já internalizou, é aquilo que você viu, aquilo que é normal, aquilo que é o que as pessoas chamam de comum. Tá? Aí você vê, por exemplo, hoje a gente tem um feminicídio, uma taxa de feminicídio altíssima, principalmente o Brasil. É um dos países que tem a maior taxa do mundo de feminicídio. Mas o que a gente consegue perceber? Aquela criança está inserida ali naquele ambiente de violência para com a mulher. Tanto a mulher vendo um homem machucando a sua mãe, quanto um menino vendo um homem machucando a sua mãe. Então, quando ele cresce, é muito mais fácil
para o cérebro, principalmente se essa pessoa ela não tiver uma orientação, não tiver uma educação para poder desenvolver uma inteligência comportamental, é muito mais fácil a gente reproduzir. A gente tem um neurônio, um grupo de neurônio dentro do nosso cérebro, Alex, que chama de neurônio espelho. Foi exatamente esse grupo de neurônios que fez com que você chegasse nesse resort e mapeasse o comportamento das pessoas lá e dissesse assim, eu tenho que fazer isso. É o mesmo comportamento que faz com que sua filha Lara, que é um troço, ela chegue lá na casa de vocês e ela cante as músicas que vocês cantam, ela reproduz os comportamentos que vocês reproduzem. Por quê? Porque nós temos neurônio espelho. E o neurônio espelho, ele é fundamental e faz parte de uma das programações do NeuroScript que eu escrevi lá no livro, que é a programação de adaptação. Nós fomos criados para sermos seres adaptáveis. E é exatamente por isso que a gente consegue modular o nosso comportamento de acordo com o ambiente, para que a gente se adapte. Porém, no momento em que a gente entende e cria um objetivo, que a gente entende que aquele ambiente ali não é o ambiente que eu quero mais ficar, a gente também consegue desenvolver essa inteligência comportamental para criar comportamentos diferentes e ter resultados diferentes. Inclusive, essa pessoa que você trouxe aí, que ela vem com comportamentos da infância dela, e aí ela entra, se matricula num curso, se matricula numa mentoria, e lá na hora ela não consegue executar. Porque ela ainda não tem consciência desses comportamentos, desses padrões de comportamentos que ela executa, e exatamente esses padrões de comportamentos vão impactar ela na hora dela mudar o estado dela. Se ele não entender o padrão do comportamento, que normalmente é ativado por um trauma ou qualquer outra coisa no sentido, ele vai continuar reproduzindo aquele comportamento dentro daquele padrão. Precisa desenvolver inteligência emocional, inteligência comportamental, para você estudar a origem dos padrões do seu comportamento, mapear e entender. Isso aqui agora eu sei, eu estou vendo o meu inimigo, eu consigo lutar contra ele. Você falou uma coisa bem legal aí, 2 pontos para contextualizar que eu vi, né? Que assim me chocou bastante. Primeiro ponto foi o evento que teve em Salvador aqui, eu fui. Foi top. Tinha 2 mil pessoas. Eu sou pai agora. E aí eu vi vários relatos, tipo assim, a dinâmica era, tinham 4 pessoas e tinha uma pessoa na frente e você tinha que contar para essas 4 pessoas, chamado de amarras, né? Você tinha que contar algo que, rapaz, quando eu vi, chorei igual uma criança, gente, adulto como que, com vários problemas na infância. Aí eu fiquei com minha mente maluca. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ter muito cuidado com minha filha, porque 90% das pessoas teve algum problema na infância. Com os pais. Só pra você ter ideia, dentro desse grupo de mentoria que a gente tem, é muito legal, são 3h30, e a gente vê várias pessoas grandes do mercado contando relatos. Por exemplo, tinha uma pessoa que era empresário, e ele torrava o dinheiro. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele gastava. Aí quando foi ver, era um comportamento da mãe, do pai, enfim, da família que fazia isso também. E aí ele não tinha um senso de merecimento, ele achava que não merecia aquilo que ele ganhava. E aí o comportamento dele, eu não sei explicar direito, ele gastava tudo que ganhava. Sim, sim. Aí muitas vezes o empresário, ele acha o seguinte... Isso é bem legal. Ele acha que não, porque eu preciso vender mais, fazer mais dinheiro. E aí, no grupo que eu tô, eu percebi o seguinte, que não é o técnico nem o dinheiro que vai mudar a sua vida. É o ajuste no comportamento. Perfeito. Exatamente. Que é exatamente essa programação, né? É você ajustar essa programação que ela vai te controlar. Você já é controlado pelas programações da NeuroScript. Você já é controlado por um instinto de sobrevivência. Você pode pesquisar aí. O que mais se fala é sobre a gente agir no instinto da sobrevivência. A gente também vive buscando segurança. Se a gente não estiver seguro, a gente não age ou a gente age de maneira inadequada. A gente precisa também... Nós também somos programados para economizar energia. O seu cérebro sempre vai te direcionar a isso. Ele vai também te direcionar para a adaptação. Ele vai te conduzir o seu comportamento para que você venha ter uma das programações é a reprodução. Só que não só a reprodução, ela não é uma programação de você se reproduzir para ter um descendente, para você ter filhos, mas para reproduzir também um legado. Olha só que interessante, você sabia que você tem uma programação dentro de você que ela
programa você para deixar um legado, essa vontade que a gente tem de criar uma coisa, de escrever um livro como eu estou escrevendo agora, essa vontade de, eu vou plantar uma árvore, eu vou fazer algo agora que vai viver por décadas lá na minha frente, eu vou morrer e isso ainda vai estar aqui. E isso também é uma programação que é da Neuroscript. E, por último, porém não menos importante, tem a programação Por último, porém não menos importante, nós temos a programação da evolução. Nós somos criados para evoluir. E é por isso que também o uso não moderado e o uso irracional, vamos dizer assim, das IAs me deixa muito preocupada, porque a gente está terceirizando para um sistema, uma ferramenta, algo que sempre foi nosso e que está dentro da nossa programação. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Então, no momento em que a gente entende o que nos programa, como é que a gente age, e de maneira incontrolável, você não consegue controlar o seu instinto de sobrevivência, você não consegue controlar a sua necessidade de economizar energia, você não consegue controlar a sua necessidade de se adaptar no ambiente. Se você não tem noção disso, se você não tem noção do que norteia o seu comportamento e principalmente do que gerou os seus comportamentos, você não vai conseguir entender como você vai modificar. E é por isso que é importante você desenvolver inteligência comportamental. Turma, estamos chegando no final do nosso podcast e eu queria que o Ju deixasse sua mensagem para vocês. Você que quer aprender mais sobre esse tema, você que entende, e eu estou falando com propriedade porque eu participo de grandes clubes de empresário, grandes grupos de network. Talvez o que você precise não é agora aprender a vender mais do que você já sabe, não é mais conhecimento técnico que você também já tem, é um ajuste comportamental que vai mudar e triplicar muitos dos seus negócios. E os grandes players do mercado, os grandes empresários, eles estão se preocupando com isso, tá? Os grandes empresários, eles estão se comportando com comportamento, inteligência comportamental todos os dias. Exatamente. E os pequenos empresários não. O pequeno empresário, às vezes, acha muita baboseira, acha muita conversa mole. Perda de tempo. Exatamente. O tempo que eu estou fazendo isso, eu poderia estar vendendo mais e etc. Sem saber ele que, às vezes, o que o povo chama de destravar. Eu destravei tal coisa. É exatamente quando a gente consegue fazer esse ajuste no comportamento, a gente identifica um padrão, aquela insegurança que você consegue fazer, mas você acha que eu não consigo, eu vou tentar, mas não vai dar certo. É exatamente isso que está te travando, mas porque você não quer dar atenção para isso, você permanece no mesmo estado. Perfeito. Mensagem final, Ju. Mensagem final. A frase que eu gosto muito de trazer é: aprenda a gostar do que é bom para você. Então, por mais que você identifique ou ache que isso é uma perda de tempo, é uma baboseira, isso aqui não vai me aproximar, não vai me ajudar a vender mais. Sim, é exatamente o que vai fazer com que você consiga. E sem contar que a inteligência emocional e a inteligência comportamental, elas são tecnologias, tá? Que elas ajudam você a fazer uma autogestão. No momento em que você entende como você funciona, fica muito mais fácil de você mapear o comportamento do outro, de você entender como é que o outro funciona. E aí é que vem a mágica, de você usar a inteligência comportamental para influenciar e conduzir o comportamento das outras pessoas. Imagine você ser um vendedor, você ser um gestor e você ser um pai e você desenvolver uma capacidade de mudar o seu comportamento para poder mudar o comportamento da outra pessoa, fazendo com que aquela pessoa tenha um resultado diferente ou ajudando aquela pessoa a alcançar um resultado que você mesmo precisa. Então, essa é a mágica da inteligência comportamental. Perfeito. Turma, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre inteligência comportamental, é só seguir o Instagram. Qual é o Instagram? O Instagram é a Julie Steven. Julie com Y. Então, você coloca lá, a Julie... Dá pra cortar isso? É a Julie Steven? A Julie Steven. Julie com Y, Steven. Começa com S. Não dá pra cortar aqui ao vivo, mas... É a Julie Steven. Aqui, ó, turma. Peraí. Nesse não? Não.
Juliana Fortunando. Juliana Fortunando. Juliana Fortunando, fica mais fácil de localizar. Pronto. Perfeito. Então o Instagram é Juliana Fortunando, você pode seguir, você pode mandar uma mensagem falando que assistiu o podcast, que ouviu o podcast do Spotify e que você quer aprender um pouco mais sobre inteligência comportamental. Faça isso porque os seus resultados vão mudar drasticamente. Tamo junto e até a próxima.